Já de volta aqui com o programa Bem Assim. E olha só, gente, segundo dados da Fiocruz, 72% dos brasileiros sofrem com alguma doença relacionada ao sono, entre elas a insônia, viu? E olha, a privação do sono pode inclusive influenciar diretamente na tua saúde física e mental. E é sobre isso que a gente vai conversar nesse momento com a médica Renata Ferraz, ela que é otorrinolaringologista e médica do sono também. Bom dia para você, seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio. E olha só, quando a gente fala sobre o sono, a importância dele, a gente sabe que é muito importante mesmo, porque basta a gente passar uma noite sem dormir bem, que a gente passa, parece que o resto do dia todinho parecendo que tem uma dívida com a gente mesmo, né, com o nosso corpo. Realmente é isso? Uma noite de sono mal dormida influencia de fato na nossa vida de maneira geral? Com certeza. Bom dia aos espectadores. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para falar de sono, né? A gente sabe, como você falou, que uma noite de sono perdida, a gente já sente no outro dia, como a cabeça fica mais lenta, o corpo fica estranho também, a gente não funciona bem. Então, imagina isso por vários dias ou todos os dias. Então, como é que a pessoa pode ficar bem, com saúde física e mental dessa forma? E tem pessoas que acabam tendo que se adaptar mesmo a dormir mal e assim, por não ter outra opção, por não enxergar uma forma de melhorar, acabam desenvolvendo doenças mesmo. Então, a gente precisa ter essa atenção, porque o sono ele é importante para diversas funções no nosso organismo. E eu ouvi dizer que tem uma relação muito direta, o sono, com a respiração e com a saúde mental. Me explica por quê. Então, quando a gente dorme, a gente de alguma forma deixa o corpo com as funções principais que a gente usa no dia de forma mais latente. Então, a gente respira de forma mais lenta, o nosso coração bate de forma mais lenta. Então, as funções que estão funcionando a todo vapor naquele momento é a função de restauração de tecidos, função de consolidação de memória, função de imunidade, ou seja, produção de hormônios. Então, coisas que durante o dia a gente está na ação, né? Então, o corpo está direcionado para aquilo. Quando é à noite, a gente está restabelecendo muitas questões e muitas coisas de funcionamento do organismo para no outro dia funcionar bem. Então, quando isso não ocorre, há diversos problemas. E a respiração, principalmente quando há algum problema respiratório, algum problema obstrutivo respiratório, como ronco, apneia do sono, por exemplo, isso pode tirar a qualidade do sono, não deixa a pessoa aprofundar bem. E, com certeza, sem dormir bem a longo prazo, a tendência é que a saúde mental também não fique tão bem assim. Pois é, viu, gente? E olha, é importante a gente mencionar que pessoas, inclusive, que têm problemas com ronco, problemas com a respiração, tem dificuldade com o sono da pessoa e com quem está dormindo lá também, né? É importante a gente salientar isso. Me conta, doutora, muita gente fala sobre essa questão da apneia do sono. A gente já ouviu muito falar nisso, né? O que é a apneia do sono? Como que a gente consegue esse diagnóstico? Primeiro de tudo, é importante a gente observar o ronco, né? Que é o mais frequente. Então, ele é tão frequente que, por vezes, é banalizado ou, às vezes, é entendido como um sono de qualidade. Então, tem pessoas que roncam e, por esse motivo, parece que dorme bem, dorme profundo, né? Dormiu que já estava roncando, o pessoal diz isso mesmo. Quando a gente pensa que alguém está roncando, e isso pode ser adulto, criança, enfim, mas é mais comum no adulto, é porque há, de alguma forma, uma obstrução na região, principalmente da garganta. Então, o ar vai passar, né, pelo nariz. Quando vai passar na garganta, geralmente a gente está deitado, essa região, ela é mais estreita mesmo em todo mundo, e dependendo da pessoa, da predisposição, da anatomia, pode haver um estreitamento. Quando esse ar vai passar, ele vibra os tecidos da garganta, causando o som do ronco. Até aí, ok. Mas, além de vibrar, muitas vezes pode haver pausas nessa respiração. E quando isso ocorre, a gente chama de apneia ou hipopneia, que é a redução da respiração durante o sono, e por vezes pode ocorrer por pelo menos 10 segundos durante a noite, para a gente considerar algo que deve ser observado assim como diagnóstico, e a gente contabiliza quantas vezes isso ocorre durante a noite. Então, a gente percebe que o organismo precisa acordar a pessoa ou fazer microdespertares para ela voltar a respirar. Então, de alguma forma, a pessoa não consegue aprofundar o sono, não consegue respirar bem e não consegue dormir bem. Muitas vezes a pessoa nem sabe que ela tem isso. Então, o ronco ele é um sinal de alerta para a gente pensar na possibilidade de apneia. Nem todo ronco vem com apneia, mas a maioria das pessoas que roncam tem chance de ter apneia e a gente precisa olhar e valorizar isso.
Pois é, e é um problema importante, né? Precisa ser tratado. Com certeza, 1/3 pelo menos da população tem apneia do sono. A gente sabe que esse processo de trabalhar à noite, o corpo que era para estar descansando, reparando tecidos, consolidando memória, ele está ali trabalhando dobrado para fazer com que a pessoa respire. E aí o sono, ele está ocorrendo, mas ele não está ocorrendo com qualidade. Então começa que a pessoa passa a ter problemas de saúde e a tendência é aumento de riscos cardíacos, aumento de risco de infarto, arritmia, pressão alta, problemas neurológicos, AVC, problemas psiquiátricos, endocrinológicos, ganho de peso, diabetes, enfim. A lista é enorme, tudo por causa do sono. E aí tem aquelas pessoas que acabam sempre, que já entra na rotina daquela pessoa, olha, eu durmo tarde e acordo cedo, durmo tarde e acordo cedo. Ou seja, a quantidade de horas reparadoras aí de sono não está sendo suficiente. É muito normal a gente, inclusive nessa rotina da gente, nessa loucura dessa nossa rotina, é muito comum a gente ver pessoas dizendo isso. Eu sempre durmo tarde e acordo cedo. Isso é bom? Não, né? A gente está na era de que dormir é perda de tempo, né? E por vezes, nas nossas demandas e com as redes sociais, o celular, enfim, isso é ótimo, mas invadiu tanto a nossa vida que a gente não consegue também se desligar. E aí as nossas demandas só aumentaram e aí a gente não consegue se organizar para dormir o mínimo de horas necessárias, que é, em geral, para a maioria das pessoas adultas, entre 7 e 8 horas mesmo. Já ia te perguntar isso. Existe mesmo uma quantidade mínima de hora de sono que a gente precisa por dia? Existe. A média é essa. Isso não significa que todas as pessoas precisam dessa quantidade. Tem pessoas que precisam de menos, tem pessoas que precisam até de mais. E aí, isso também muda muito com a idade. Crianças precisam de mais. Adolescentes também têm um ritmo circadiano, um reloginho biológico um pouco diferente, também precisa um pouco mais de horas. E o idoso também acaba perdendo um pouquinho, ou seja, se ele precisaria de 8 horas de sono, quando adulto, a tendência é reduzir um pouquinho a quantidade de horas de sono também. Então, isso vai variando com muitas questões, mas a média para o adulto é de 7 a 8. E se a gente contabilizar nas 24 horas, isso dá 1/3 do nosso dia, né? Então, por vezes, a gente não consegue se organizar para isso e isso eu vejo como um problema, na verdade, grave, porque a gente não tem como procurar doenças do sono, como apneia, como insônia, como distúrbios do sono e só querer tratar isso se a gente não olha para o mínimo, para o básico, que é quanto é o mínimo para mim de horas de sono que eu preciso. Então, se eu não estou dormindo o meu mínimo de horas de sono, como é que eu quero tratar os distúrbios do sono? Então, a gente precisa olhar para isso de uma forma muito completa, porque senão a gente acaba tratando a apneia, mas ainda assim eu estou privado de sono. E esse débito lá na frente, ele acaba gerando juros. E isso no nosso corpo é como gerar doença. Existe mesmo essa questão de, eu sou uma pessoa que tem hábitos noturnos. Existe isso mesmo? Ou a gente consegue regular o sono da gente? Como é que funciona? Existe uma predisposição, tem pessoas mais matutinas, sim, pessoas que tendem a acordar cedo, gostam de fazer as coisas de dia, a cabeça, o corpo funcionam melhor, tem mais energia durante o dia. E tem pessoas que são o inverso, tem mais energia no segundo horário ou à noite, ficam mais animados, mais criativos, querem fazer tudo nesse período. A questão é se organizar. Primeiro, entender como você funciona. Então, isso é a forma que você funciona. A questão é que nem sempre a forma que você funciona está casada com a forma que você precisa funcionar na vida, sua demanda, seu trabalho, sua demanda social. Então, uma pessoa que ela é mais noturna e ela precisa acordar cedo de manhã, ela precisa ter uma disciplina redobrada, porque senão ela vai ficar privada de sono por muito tempo. Então, as pessoas que geralmente têm mais queixas de sono são essas que dormem muito tarde e aquelas também que precisam de mais quantidade de horas de sono, que muitas vezes, por exemplo, já é difícil dormir às 8. Imagina uma pessoa que precisa de 10. Para ela, 10 é a quantidade mínima ideal. E aí? E aí, como é que faz para conseguir, na vida, no dia a dia da gente, como é que faz para conseguir dormir 10 horas? Mas é possível. A gente pode, entendendo como a gente funciona, entendendo o que a gente precisa para funcionar na vida, a gente pode se organizar de forma a chegar aí no meio termo para ficar bem, dormir o mínimo necessário e seguir a vida saudável. Aqueles cochilinhos no meio do dia, depois do almoço, são reparadores para algumas pessoas também, são importantes? Eles são ótimos, 20, 30 minutos, 40. Eu chego até a liberar até 1 hora no máximo. É um cochilo interessante pós-almoço mesmo. Mas se esse cochilo ele vai para final de tarde, início da noite,
ou se ele passa de 1 hora, começa a comprometer um pouco a qualidade do sono da noite. E, dependendo da pessoa, a gente tem que observar muito esses cochilos involuntários. Tem pessoas que estão tão privadas de sono ou têm distúrbios do sono que elas cochilam sem controle. Então, no trabalho, dirigindo, enfim, em situações que inclusive pode gerar risco. Então, assim, tem que observar que isso também não é normal. Tem alguma coisa que a gente precisa trabalhar para isso não acontecer. Muito bem, então, gente. Olha, o que é importante é a gente mencionar, frisar que ter sono é reparador. Olha a lista que a Renata passou aqui pra gente, né? Da quantidade de doença que a gente pode desenvolver por não estar dormindo bem, realmente acende um alerta para essa nova sociedade que, de fato, acha que dormir é perder tempo, né? É isso mesmo. Eu acho que a gente precisa, na verdade, eu sei que é difícil, mas a gente precisa, na verdade, pensar na importância de manter o sono e não esquecer que, na verdade, dormir, ele, em vez de ser perda de tempo, você está ganhando saúde, você está, pelo contrário, ganhando tempo. Você vai ficar mais produtivo no outro dia, diminuir risco de doenças e, dessa forma, você vai ter mais tempo do que se você não priorizar isso, que é tão fundamental para o teu corpo, para a tua saúde. Pois é, doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa, tá bom? Olha, e aí, você que está nos assistindo, vá, né? Já deu, por isso que o programa Bem Assim começa às 10 horas da manhã, porque vai dar tempo de você dormir bastante até a hora do nosso programa. Espero que você esteja aí tomando aquela xícara de café, despertando de um sono reparador para poder estar aqui com a gente, viu? A gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho, porque no próximo bloco vai ter música aqui pra gente, com Gabriel na faixa. Já, já.